Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 16 de fevereiro, sexta semana do tempo comum. Nós queremos abrir o nosso coração, nos colocar diante do nosso Deus e deixar Ele falar conosco por meio da palavra que transforma, da palavra que acolhe, da palavra que cura e que liberta. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, mas não vedes, e tendo ouvidos, mas não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus nos faz um grande questionamento. Nós estamos de coração abertos para vivenciar o reino de Deus que já está entre nós, do Deus presente, do Deus que nos acolhe, do Deus que sempre caminha conosco. Os discípulos preocupados revelam o coração humano cujas preocupações nos distanciam de Deus. Aqueles discípulos que já tinham testemunhado tantos sinais, mas agora começam a questionar. E a preocupação deles é uma preocupação material. Mas o mais impressionante é que eles estão diante de Deus e testemunhando os milagres. E a preocupação de Jesus para com eles é a salvação. Portanto, Jesus os coloca diante de questionamentos para que eles possam lembrar do que já tivera acontecido. E os repreende para que eles não se tornem como os fariseus e Herodes. E os fariseus, o fermento da maldade, da prepotência, da arrogância, do distanciamento, assim como Herodes no fermento do poder e de tantas outras realidades que nos distanciam de Deus. Mas ao questionar os discípulos, Jesus quer que eles abram os olhos para ver e testemunhar o poder de Deus. Amados irmãos e irmãs, tome cuidado para que as situações do mundo, os acontecimentos, às vezes até mesmo a dor, nos distanciem do propósito de Deus. Olhe em sua volta, veja os acontecimentos e observe: o nosso Deus é um Deus vivo que tem realizado muitas coisas em nosso favor. Milagres acontecem todos os dias, acredite. Abramos o nosso coração, permitamos que Deus continue nos transformando, porque Ele nos ama e nos acolhe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos nós a bênção do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz.